Olá, que bom ter você em mais uma videoaula. Hoje aprenderemos sobre os dons do Espírito Santo. Nesta aula agora e na próxima estaremos tratando desse importante tema. Os dons espirituais não é um tema apenas do Novo Testamento. Já nos dias do Antigo Testamento, Deus capacitou pessoas para ajudarem na construção do santuário. Em Êxodo 36 nós lemos: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O Espírito Santo dá dons às pessoas, pelo menos por 4 razões. Ele dá dom às pessoas para que ninguém se orgulhe, para que ninguém pense ser o único que pode executar tal tarefa. Também dá para que todos tenham a oportunidade de trabalhar. Em terceiro lugar, para que todos os gostos e habilidades sejam considerados. E em quarto lugar, para que os resultados sejam maiores que todos os talentos que há na igreja. Mas o que é um dom espiritual? Existem algumas palavras gregas usadas no Novo Testamento para descrever os dons. Nós temos a palavra carismata ou charismata, pneumáticos e dorea. Essas palavras são traduzidas como dom, presente, presente generoso, ou seja, Deus dá dons aos crentes de forma livre e soberana. E o Espírito Santo é o responsável por entregar esses dons. Alguns teólogos diferenciam entre dons espirituais e talentos naturais. Para eles, os talentos naturais são dados por ocasião do nascimento da pessoa e os dons espirituais são na hora da conversão, ou seja, o novo nascimento. Os talentos naturais podem ser transformados pelo Espírito e usados assim como os dons são usados. Todavia, tanto talentos naturais quanto dons espirituais são concedidos por Deus. O que nós precisamos diferenciar bem é entre dons espirituais e o fruto do Espírito. O fruto tem a ver com o ser, os dons com o fazer. O fruto é uma atitude, os dons são habilidades. O fruto é o resultado do caminhar com Deus. Os dons são as capacitações dadas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo é o grande teólogo no Novo Testamento que vai sistematizar o tema dos dons espirituais. Ele escreveu 3 listas a respeito dos dons. Elas aparecem em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Nesses textos, fica claro que existe uma variedade de dons, mas essas 3 listas não são exaustivas, ou seja, existem outros dons além dos cerca de 30 que ali são mencionados. Paulo deixa claro de que esses presentes ou dons são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, e não para a mera satisfação dos membros individualmente. É errado e inútil desejar um presente apenas para se exibir ou para obter vantagens pessoais. Paulo também ensina que todos os dons são importantes e necessários, mas não na mesma extensão. Paulo disse, por exemplo, que o dom de profecia é mais útil que o dom de línguas, mas todos são necessários. Agora, quem é o responsável pela distribuição dos dons? O Espírito Santo. É Ele o soberano na distribuição dos dons. Ele vê as necessidades da igreja, da comunidade local, as possibilidades e decide quem usar e que dom conceder. Outra verdade que Paulo ensina é que cada crente deve identificar os seus dons espirituais e usá-los no serviço do reino de Deus. Por quanto tempo os dons espirituais estariam presentes na igreja?
A Bíblia é clara em ensinar que os dons estariam presentes até o tempo do fim. Agora, qual é o propósito dos dons espirituais? Falando sobre os propósitos dos dons, Paulo explica em Efésios de que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E agora vem o objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Hoje eu quero apresentar a você 3 conselhos referentes aos dons. O primeiro, procure conhecer mais sobre esse tema. Paulo escreveu: "Não quero, irmãos, que ignoreis ou que sejais ignorantes sobre os dons espirituais." Ou seja, ninguém deve ignorar esse assunto. Em segundo lugar, tente descobrir seus dons. Todo cristão tem algum dom, porque o Espírito Santo dá a cada um, diz Paulo. O primeiro passo para essa descoberta é orar sobre os dons e conversar com outras pessoas da igreja. Depois, tente exercitar tantos dons quanto lhe seja possível e observe os resultados. Veja em qual você tem mais sucesso. Isso pode indicar qual dom você possui. E, finalmente, uma outra coisa a ser feita é estudar na Bíblia as características dos dons espirituais e compará-los com os seus próprios interesses e habilidades. E, é claro, não deixe de colocar em prática esses dons. Ao escrever o jovem pastor Timóteo, Paulo falou sobre a prática dos dons e incentivou a usar o seu dom espiritual e a não negligenciá-lo. Qual é o seu dom? Qual é a sua paixão? Qual é o propósito de Deus para você? Seja qual for o seu dom, você deve usá-lo, porque você tem um ministério a cumprir para Deus. Embora ninguém jamais talvez tenha colocado a mão sobre a sua cabeça e ordenado você, existe um lugar para você trabalhar na igreja de Deus, para você ajudar a expandir o reino dos céus. Por isso, não se faça negligente com o dom que Deus deu a você. Imagine a igreja como uma orquestra, onde o líder espiritual é o professor. Ele é importante, mas o trabalho do professor não é produzir música, e sim dirigir e ajudar os músicos da orquestra a produzir música. Para que o som saia bom e afinado, é necessário que todos participem: os violinos, os trombones, as trombetas, as flautas, todos os demais instrumentos. Por isso que você possa ser a pessoa certa, no lugar certo, agindo da maneira correta e pelo motivo certo. Voltaremos a esse assunto dos dons espirituais em nossa próxima videoaula, quando vamos especificar pelo menos um dom. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.